Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, continuando a leitura da Bíblia em ordem cronológica, o segundo recenseamento, números 26. Além disso, nós vamos ler alguns versículos de outro texto que fala sobre recenseamento. Então, essa leitura do 26, a gente vai pegar vários textos da Bíblia, porque é uma Bíblia de estudo, que vai nos dar um panorama desse recenseamento em outros livros. E diz assim: depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eliezer, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias, contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eliezer, pararam com eles, disseram: façam o recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. E aqui começa as referências. Os descendentes de Rubi, filho mais velho de Israel, de Enoque, o clã Enoquita, de Palu, o clã Paluíta, de Osran, do clã Ex-Ronita, de Carme, o clã Carmita. Esses foram os clãs, foram contados 43.730 homens. Filho de Palu foi Eliabe, os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens que servia com sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita, de Jamim, o clã Jaminita, de Jaquim, o clã Jaquinita, de Zerá, o clã Zeraíta, de Saul, o clã Saluíta. Esses foram os descendentes, esses foram os clãs de Simeão. Haviam 22.000 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita, de Ag, o clã Agita, de Suni, o clã Sunita, de Osni, o clã Osnizita, de Eri, o clã Erita, de Arode, o clã Arodita, de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade. Foram contados 40.500 homens. E Ornã era os filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo seus clãs, foram de Selá, o clã Selanita, de Pérez, o clã Perezita, de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram de Ojã, o clã Esronita, de Amil, o clã Amulita. Esses foram os clãs de Judá. Foram contados 76.500 homens. Rúben, aqui a referência a Gênesis. Rúben, o filho mais velho de Jacó. Esses foram os filhos de Rúben: Enoque, Palu, Ensno e Carme. Esses foram os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os filhos de Gade: Zefão, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Sua, e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho, e deu o nome de Onã. Quando estava em Quizibe, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho do mais velho de Judá, e por isso o matou. E continua: os filhos de Rubi, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrão, Carme. Esses foram os clãs de Rubi. Os filhos de Simerão foram Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez, Zera. E Onã morreram na terra de Canaã.
Esses foram os filhos de Pérez, Esrom e Amul. Os filhos de Ruba, o filho mais velho de Israel, era Enoque, Palu, Hérios e Carme. Estes foram os filhos de Simeão, Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Estes foram os filhos de Judá, Enon, Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhes filhos Pérez e Zerá. A Judá nasceram a todos 5 filhos. Esses foram os filhos de Pérez, Amon e Amum. Em Números também temos referências. O descendente de Sacar, segundo os clãs, foram de Tolá o clã Tolaíta, de Puá o clã Punita, de Jazube o clã Jesubita. E esses foram os clãs de Issacar, foram contados 64.300 anos. Esses foram os filhos de Issacar, em Gênesis, Tolá, Pula, Jusbe e Zino. Em Crônica, esses foram os 4 filhos de Issacar, Tolá, Palu, Jazu e Soma. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram de Sered, o clã Seredita, de Elon, o clã Elonita, de Jael, o clã Jaelita. Esses foram os clãs de Zebulon, foram contados 60.500 homens. Os descendentes de Judé, segundo seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram descendentes de Manassés, de Maqui, o clã Marquirita. Maqui foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade, de Jezé, o clã Jerezita, de Eleque, o clã Elequita, de Asriel, o clã Asrielita, de Siquém, o clã Siquemita, de Semida, o clã Semidaíta, de Efé, o clã Eferita, Zelofeade, filho de Eté, não teve filho, teve somente filha, cujos nomes eram Malá, Noá, Ográ, Milca e Tisa. Esses foram os clãs de Manassés, foram todos contados. Descendentes de Efraim, segundo os seus clãs, foram de Suleta, o clã Seluíta, de Beque, o clã Berequita, de Taã, o clã Taanita. Em Gênesis temos a referência também. Estes foram filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jael. Em Gênesis 46 tem Azete, filho de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. O descendente de Manassés, estes foram os descendentes de Manassés, em Crônicas. Ariel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz a Marque, pai de Gileade. Marque casou com Maaca, filho de Upim e Supim. Outros descendentes de Manassés chamavam-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maaca, mulher de Marque, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Pérez. O nome de seu filho, seu irmão, era Séres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Estes foram os descendentes de Gileade, filho de Marqui e neto de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz a Isode, Ebiezer e Maalá. Estes foram os filhos de Semida, Ainã, Siquém, Lique e Anião. O descendente de Efraim. Estes foram os descendentes de Efraim. Satula, que foi o pai de Berete, pai de Taate, pai de Eliade, que foi o pai de Taete, pai de Zabadai, pai de Soleta, Eliezer, filho de Efraim, foram os mortos por estes. Estes foram os descendentes de Sulete e de Herã, o clã Erenita. Esses foram os clãs de Efraim, foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Em Crônicas 7 tem assim: homem da cidade de Gade, quando tentaram roubar os rebanhos deles, Efraim chorou muitos dias por eles, e os seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher, ela engravidou e deu à luz um filho. Ele a chamou de Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seerá, foi ela que fundou Beete Orom Alta e Beete Orom Baixa, e também Uzem Ceará. Os descendentes de Benjamim, segundo seus clãs, foram de Bela, o clã Belaíta, de Asbel, o clã Asbelita, de Airão, o clã Airamita, de Sufã, o clã Sufamita, de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Bela, por meio de Arde,
e Naamã foram de Arde, o clã Ardita, de Naamã, o clã Naamita. Estes foram os clãs de Benjamim, foram contados 45.600 homens. Esses foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde, em Gênesis 46. Em Crônicas, esses foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Jaadiel. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho, Asbel, segundo filho, Aral, terceiro, Noá, o quarto, e Rafá, o quinto. Os descendentes de Dan, segundo os seus clãs, foram de Susão, clã Suamita. Estes foram os clãs de Dan, todos eles clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Os filhos de Dan foi Uzim, em Gênesis 46. O descendente de Azé, segundo os seus clãs, foram de Ina, o clã Inaíta, de Ize, o clã Isvita, de Berias, o clã Beriaíta, e os descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita, de Maquiel, o clã Maquielita, de Azé, teve uma filha chamada Sara. Estes foram os clãs de Azé, foram contados 53.400 homens. Estes foram filhos de Azé: Ima, Isva, Isve e Berias, e a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Maquiel. Estes foram os filhos de Azé: Ima, Isve e Berias. A irmã dele chamava Sera. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Maquiel, que foi o pai de Birzavite. Eber gerou Jafrete, Some, Otão e a irmã dele, Sua. Encontramos isso em Crônicas 7. Os descendentes de Naphtali, segundo seus clãs, foram de Jazael, o clã Jaezelita, de Guni, o clã Gunita, de Jezé, o clã Jerezita, de Siquém, o clã Silemita. Esses foram 45.500 anos. Em Gênesis, esses foram os filhos de Naphtali: Jael, Guni, Jezé e Sileém. Em Crônica, esses foram os filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Jezé e Silém, netos de Bila. O número total dos homens de Israel foi 601.730. As normas para a reparação da terra. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes listados. A um clã maior deu uma herança maior, a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará sua terra de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. O segundo ressarcimento dos levitas. Eles foram os levitas contados segundo os seus clãs. De certo, o clã Gesonita; de Coate, o clã Coatita; de Merari, o clã Merarita. Estes também os clãs dos levitas: o clã Libinita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Coate foi o pai de Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. O total dos levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima que foram contados foi 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. Gênesis 46. Esses foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto de Sinai. Pois o Senhor tinha dito que aqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Zefoné, e Josué, filho de Num. Em Êxodo 6 temos referência. São esses os nomes dos filhos de Levi por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libina e Simei.
Os filhos de Coate foram Arão, Isa, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os clãs de Levi por ordem de nascimento. E crônicas temos. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari. Esses foram os filhos de Coate, Arão, Isa, Hebron e Uziel. Esses foram os filhos de Arão, Moisés e Miriam. Esses foram os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Elisé e Tamar. Esses foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Esses são os nomes dos filhos de Gerson, Libina e Simei. Esses foram os filhos de Coate, Arão, Isa, Esbão e Uziel. Esses foram os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levistas listados de acordo com seus antepassados. Que Deus abençoe assim a sua palavra lida no dia de hoje.